vou ser bem claro e bem tranquilo aqui para você poder entender, tá bom? E a gente não ter mais esse tipo de desencontro. Olha só, a existência do Felipe é completamente frustrante para mim, certo? O mínimo que eu faço é para manter a minha responsabilidade em relação à fecundação, vamos dizer assim, tá bom? Porque a imagem, o ideal ou o sonho que você deve ter de imagem paterna não existe e nunca vai existir, certo? Primeiro porque eu não gosto de você, tá bom? Então isso influencia muito, certo? Segundo, porque tipo assim, meu filho, tá bom, beleza, mas nesse nível de desenvolvimento que ele tá, com a idade que ele tá, eu não posso fazer absolutamente nada a não ser participar e com a pensão, tá bom? Então é o seguinte, deixando bem claro esse meu nível de frustração e deixando bem claro a relação que eu me disponho a ter e que eu me sinto confortável. Além disso, impossível. Impossível. Eu ainda não sinto nenhum sentimento pra estreitar essa relação ou pra, tipo, qualquer coisa do tipo, tá bom? Pra deixar bem claro. Por gentileza, entenda isso. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Não tem nada pra comentar? Comenta qualquer coisa pra ajudar, tá certo? Mas vamos lá. O vídeo de hoje ele é um daqueles vídeos delicadíssimos, tá? Que necessitam de uma série de detalhes. A tendência é que eu não possa falhar em nada do que eu venha a dizer daqui pra frente. Mas a real do que eu vejo deste áudio é o seguinte. Nós sabemos muito bem, né, que vivemos em um país, por exemplo, onde a ideia da interrupção da gravidez não é legalmente viável, ok? Ainda assim, muitas, né, têm essa capacidade e vão lá e executam esse tipo de situação, tá? Não estou recomendando a fazer, não é algo legal aqui, volto a falar. Tem países onde isso está legalmente habilitado e cabe à mulher a tomada dessa decisão, certo? No entanto, para o homem, eu acredito que em nenhum país, desconheço, se vocês souberem, deixa nos comentários aí, para o homem não existe o conceito de não quero, né? A real é que para ele é pura e simplesmente, você vai participar a depender da vontade da parceira com quem você teve essa relação íntima, né? E por consequência foi gerada a criança, certo? Por consequência, algumas adoram dizer, né, nos discursos por aí, de que já existe, né, a interrupção por parte dos homens, porque os homens vão embora, abandonam e tal, né? E esse áudio é um exemplo de uma situação onde, do ponto de vista afetivo, houve um abandono. Do ponto de vista prático, legal, se ele está cumprindo com o que foi determinado perante a justiça, né, enfim, não há nada de fora, né? Não há nada que, a princípio, você possa apontar e dizer, olha, isso aí é um abandono e tal. Não, não seria, né? É apenas o cara cumprindo o que ele pode cumprir, certo? Só que entramos numa discussão um pouco mais ampla da coisa. Primeira coisa, nós sabemos perfeitamente que pode existir uma enganação ao longo do período ali de negociação, vamos chamar assim. Que período de negociação é esse? É o período quando você está conhecendo uma pessoa, você vai ter ali alguma relação, então às vezes é uma relação de uma noite, às vezes é uma relação que tem uma tendência a se tornar algo mais sério, né? Tudo vai depender de como as coisas funcionam, né? E durante essa negociação, como eu disse, às vezes a parte mais interessada é a parte masculina, porque ele quer ter ali a relação íntima com a moça, ele joga ali uma conversinha ali e tal, vai falando umas coisas bonitas para ver se ele tem acesso ou não. Consegue o acesso, legal, né? Não tem mais tanto interesse, aí começa a diminuir a atenção ali por mensagens, pela conversa e tal, e acaba aí, certo? Ok, acontece, faz parte, natural, tem nada demais isso. Só que, em algum nível, quando você é menos sincero nessa etapa, mas não tem esse controle sobre a questão de usar um preservativo ou coisa assim, o que vai acontecer? Você às vezes abre as portas para a possibilidade de que ela vai entender você como um provável futuro pai interessante para a criança ou coisa assim. Então tem caras que realmente vão para uma linha de conversa e tudo mais que acaba sendo perigosa.
tá? Agora, é sempre que acontece a situação dessa forma? Todas as vezes que uma mulher decide ter uma relação sem a proteção e tudo mais, é porque o cara tava enganando ela, né, pra poder conseguir o que ele queria, tava se fingindo de bom moço, mas não era, não sei o que. A gente sabe que não, tá? Não existem dados ou coisas assim, porque é praticamente impossível você filtrar com base nessa informação que eu acabei de te dar. Mas que é notório via comportamento e observação que a maior parte desses caras já na hora, já meio que na lata, já se entrega muito no sentido de que, olha, eu não serei um bom pai, não faça isso comigo, né? Não tenha a relação íntima sem proteção, porque eu tenho a tendência de ir embora, eu tenho a tendência de te abandonar, eu tenho a tendência de não assumir do ponto de vista pelo menos familiar, da gente construir aqui um relacionamento e tal, mas pra elas isso geralmente não importa no começo, vai importar logo depois. Aí sim vão reclamar, vão falar uma série de coisas. Então, assim, existem responsabilidades dos dois lados. Acabei de falar. O lado masculino é, se você já está enrolando uma moça ali na conversa para conseguir alguma coisa, se fingindo de bom moço, ou você é na lata, eu sou isso mesmo e pronto, acabou, vamos ter ali uma relação íntima e tal e acabou. Nos dois formatos, você tem que se prevenir, cara. Você tem que se proteger. Porque daí depois, mesmo você sendo o mais sincero que possível, mandando um áudio como esse, isso aqui você vai ser realmente julgado, tá? Ainda assim haverá um olhar pra você do tipo, olha que abandono, não sei o que, você pode estar pagando a maior pensão do mundo, né? Por exemplo, o caso do Tom Cruise aí, né? Se eu não me engano, ele faz anos e anos que não vê a filha, direto tem matérias falando sobre o assunto, né? O cara paga caro, se eu não me engano são 2 milhões aí por ano de pensão e não sei o que. E simplesmente todo ano tem alguma matéria falando dessa menina. Inclusive, se eu não me engano, o aniversário dela foi há 2 dias atrás, já falaram sobre isso. Então você vê que o conceito, né, masculino da coisa sobre, então os caras podem fazer isso, eles podem também ter uma interrupção aí, né, legalizada, isso não é verdade, né? A real é que existe sim uma pressão por parte, né, das pessoas, mídias e etc. sobre essas condições, essa situação, ainda que o cara esteja cumprindo com a lei, tá? Então, assim, não há outra saída a não ser você mesmo ter o controle disso. Os caras perdem o controle de uma coisa que é tão óbvia, tá? Isso vai não só tomar muito do seu financeiro, né? Ah, beleza, eu vou pagar, tá tudo certo. Não, pô, pensa bem, parte financeira. A parte emocional dessa criança, querendo ou não, você tá colocando no mundo uma pessoa que não terá a referência masculina na vida dela, que é tão importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Você será uma referência masculina quebrada para essa pessoa, tá? Então, ainda que, beleza, tô pagando não sei o que, você não construiu isso. Então, não é interessante nem para você, nem para a moça, né? E se elas não têm essa responsabilidade, se elas aceitam qualquer coisa, né? Você não deveria aceitar. Você não deveria se gabar disso, falar, ela quis, sem, não sei o que. Claro que não. Você tem que querer. Você tem que achar interessante e necessário. E pronto, acabou. Essa é a conversa. Esse é um do tipo de conversa que pra mim não tem meio termo, não. Tá? É isso e acabou. Você tem que ter controle sobre isso. Seja fazendo um procedimento cirúrgico ali ou realmente utilizando do preservativo. Não interessa. Você tem poucas opções, mas as poucas que você tem que usar. Tá? Você tem que ser inteligente. Um homem racional, ele usa o racional para tomada de decisão. Tá? Eu não tô aqui usando um conceito ético que eu acabei de falar. Tanto faz a forma que você chega ao objetivo pra mim. Do ponto de vista, eu me fiz de bonzinho e deu certo, ou então eu me fiz de malandrão e deu certo. Não interessa, mas o fato é, o malandro de verdade é o que não é passado pra trás. É o que sabe o momento em que ele tem que tomar ali precauções devidas, né, corretas. Então, essa é uma precaução adequada. Então, para que esse tipo de áudio não seja espalhado na internet por aí, as pessoas falarem sobre quanto você é um pai péssimo, não sei o que lá, e de fato você estará sendo do ponto de vista emocional, porque essa criança não terá esse apoio, né? Então não faça isso, né? Quer dar o tal do leitado e ghost da vida? Faça de maneira inteligente, racional e segura, tá certo? Tome esses cuidados, gente, é muito importante. Esse é um recado crucial aqui para os homens, porque é como eu falei, né, por mais que, beleza, tenha um racional ali envolvido do cara, o cara não tem obrigação mesmo de ter um laço afetivo,
do ponto de vista legal, pelo menos, ali em algum nível, não vejo de fato como isso pode ser aplicado em alguém, né? Sentimentos não são coisas que são construídas, né? São coisas que você precisa ter. Agora, isso também não é desculpa para você, né, sair por aí tendo relações com moças que você já não gosta, que você só queria ter ali um momento e acabou, e logo depois, né, abandonar um terceiro que não tinha nada a ver com isso que acabou nascendo, né? Então, eu acho que essa é o X da questão. Isso vale tanto para elas, como eu falei, né, que estão por aí vez ou outra, né, liberando seu espaço para caras que obviamente não servem para serem pais, né, que é horrível, ridículo, e depois ficam choramingando por aí, como se a culpa fosse só do lado masculino, mas também do nosso lado, pelo amor de Deus, né? Se controlem, utilizem dos recursos que vocês têm, que são poucos. Elas têm um monte, têm milhares de recursos, e se não usam, né? Entre aspas, azar o delas. Elas não querem usar, não estão usando, problema delas. Você não tem que ficar nessa também. Ah, se elas não usam, eu não vou usar também. Aí é burrice, não é verdade? Então é isso, tá? Não, me alonguei um pouquinho mais aqui no final. Mas se você curtiu o vídeo, se você tem algo a dizer, algum comentário, alguma coisa que aconteceu na sua vida, deixa nos comentários, tá bom? Tamo junto e até a próxima.